Olá, estamos começando mais um programa Entre Elas. A participação da mulher no mercado de trabalho é o tema do nosso programa de hoje, visto que é notório a sua importância na economia brasileira. Para falar sobre esse tema, estamos recebendo nos estúdios aqui da TV Câmara, a nossa convidada, Cíntia Buzin, que é administradora, diretora da Metalúrgica Buzin. Exato. E está como presidente do Conselho da Empresária da SIC, que é a nossa Câmara de Indústria e Comércio e Serviços aqui de Caxias do Sul. É também mamãe da Nicole e do Gabriel. Exato. Isso, né? E também vamos, para falar sobre esse tema, a vereadora Tati Friis também vai nos acompanhar e apresentando comigo esse programa hoje, minha colega Vânia Matos Fiorinho. Então, acho que podemos começar um pouquinho com a história, da Cíntia, que pode falar para nós como começou a tua história dentro do empreendedorismo. Porque eu sei que, pelo que a gente sabe, ela teve uma inspiração familiar, né? Exato. E também é importante falar porque é dentro de uma metalúrgica. Poxa, metalúrgica é uma coisa tão considerada de homem, né? Uhum. Então, eu acho que é um desafio, né? Então, acho que tu pode falar um pouquinho como é que é o dia a dia, como é que aconteceu, como é que você foi parar lá, né? Como diretora? Isso? Diretora, hoje diretora. Então, acho que pode falar um pouquinho mais para nós, né? Contar a história. A minha história de empreendedorismo, eu comento muito que começou quando eu era muito jovem. Tinha 12, 13 anos. O meu pai tinha metalúrgica, né? A empresa é familiar. E a minha mãe era costureira. E apesar da condição de vida que nós tinha, nunca sobrou dinheiro dentro de casa, a gente também nunca passou necessidade, mas também não sobrava dinheiro. E o meu pai sempre incentivou muito a gente a trabalhar. Ele tinha um perfil de homem de negócio, mas muito focado no trabalho. E ele sempre incentivou nós a trabalhar pelo nosso dinheiro. E a minha história de empreendedorismo, assim, nata, começou lá com 12 anos, quando eu queria ganhar o meu dinheiro. E uma cliente da minha mãe, que era costureira, chegou e eu perguntei para ela assim, quem faz as casinhas dos teus casacos? Ela tinha uma malharia e fazia muito casaco de lã. E ela falou, olha, eu tenho uma costureira que faz, mas eu estou precisando de alguém. Por quê? Porque eu faço. Eu disse, eu tinha 12 anos. Eu faço casinhas de casaco. E ela me deu uma olhada e eu não sei se para me incentivar, se ela ficou com pena. Ela falou, eu vou trazer então uns casacos para você fazer casinha. E foi embora. E eu olhei para minha mãe e falei, mãe, tu me ensina a fazer casinhas de casaco. Porque imagina, eu tinha uma noção da máquina de costurar, muito de brincar, mas muito de ver minha mãe trabalhando, né? E a minha mãe foi lá e preparou a máquina, e daqueles 10 casacos, com certeza a minha mãe deve ter feito uns 8 e eu devo ter feito uns 2. Mas a cliente gostou tanto da ideia que de 10 virou 20, virou 30, virou 50, e por muito tempo eu fiquei fazendo casinha de casaco e ganhando o meu dinheirinho. Só que a malharia, ela tinha uma sazonalidade. Hoje eu entendo isso, né? Mas na época eu não entendia, ela tinha uma sazonalidade. Então, no inverno eu tinha o trabalho de fazer as casinhas do casaco, mas no verão não tinha. E eu gostava do dinheirinho, né? E então o meu pai, nessa época, era diretor de um clube social. E eles precisavam de alguém para receber as carteirinhas para a entrada da piscina. Então, durante 2 ou 3 anos, eu, no inverno, fazia casinhas de casaco e no verão eu recepcionava, abria o tal do chuveirinho, né? Nessa sede social desse clube, né? E eu digo que a minha história de empreendedorismo, onde eu aprendi que o meu trabalho era valorizado, começou lá com 12 anos, muito precocemente. No final de um ano, eu fui convidada, então, para trabalhar numa loja do comércio. E meu pai sempre dizia assim que antes de eu ir trabalhar na empresa da família, eu tinha que ter passado por um processo de trabalhar fora para ser mandada por outra pessoa. Eu achava o máximo. Hoje eu acho o máximo isso, né? Não entendia porque com meu irmão não era assim, mas comigo tinha que ser. Então, foi o primeiro impacto, assim, né, que eu tive com relação ao masculino e o feminino, né? Mas ele sempre me disse, Cíntia, tu tem que trabalhar, eu sempre demonstrei muito interesse de ir para a empresa. Tu tem que trabalhar em outro lugar para ser mandada por alguém. Eu recebi essa oportunidade de trabalhar como temporária, na época era final de ano. Cíntia, vem trabalhar na loja Ney, que
que era perto da minha casa, ali no Pio Décimo, né? Bem do ladinho da igreja. Essa loja. Exatamente. E ele me falou assim, a gente precisa de alguém só para nos auxiliar no período do Natal. E eu falei, claro, tô dentro, né? Eu não queria mais aquela história de ficar no clube, né? Já estava com 16, né, anos, já pensando em ingressar para a minha faculdade, né? E na minha cabeça eu ia trabalhar 3 meses, né? Então entrei em novembro, dezembro, janeiro, em fevereiro eu iria sair, ficar 1, 2 meses e logo virei os casacos novamente. E eu trabalhei esses 3 meses, e trabalhei 4 meses, trabalhei 5 meses e eles não me mandavam embora. Tá? E eu cheguei e falei, tá, eu vim aqui com uma proposta de trabalhar 3 meses e eu preciso saber, eu vou ficar trabalhando aqui ou eu posso pegar os casacos novamente para fazer casinha. E eles falaram, não, Cíntia, a gente gostou muito do teu trabalho, a gente quer que você fique trabalhando conosco. E isso perdurou até o final da minha graduação. Eu fiquei trabalhando na loja durante 5 anos. E no final da minha graduação, falei para o meu pai, agora é minha vez, né? Porque eu tenho que fazer meu estágio, eu tenho que... E eu gostaria fazer minha monografia de final de curso, né? E eu gostaria muito de fazer dentro da empresa da família, né? Até porque passei a minha infância dentro da família, tinha aquela paixão pelo negócio, queria dar continuidade. E daí ele, sim, então vem agora é a tua oportunidade. E foi quando eu entrei, então, na Metalúrgica Buzin. Eu tinha 21 anos, me formei também muito precoce, né? Com 22 anos eu me formei em administração de empresa e fiz todo o meu estágio na área da qualidade de produção, que foi onde eu realmente aprendi qual era o negócio da família, qual era o mercado que a gente atendia, quem eram os clientes, né? Foi onde eu tive uma base, né? Sobre o que era realmente o negócio familiar. Mas o comércio foi o teu primeiro chão, assim, exceto, digamos, oficial, foi no comércio. No comércio, sendo vendedora de balcão, né? Então a gente, como a loja era pequena, também fazia muito serviço de rua, né? Na época ainda existia o office boy de ir no banco, né? Então a gente auxiliava muito eles ali. Eu tenho um carinho especial pelo comércio e pelos donos da loja. Até hoje a gente vai lá visitar eles, né? Ficou esse carinho. E hoje faz 20 anos, então, que eu estou na empresa. Passei por todos os setores da empresa, pela metalúrgica, né? E por uma fatalidade, né? Uma questão do destino, em 2011, com a morte do meu pai, alguém tinha que assumir a empresa. Eu me dispus para a família, né? E até por a minha formação ser focada na área de gestão, foi unânime a escolha e eu, então, assumi o lugar do meu pai na sucessão. Tenho os meus irmãos, sim, que me ajudam na empresa, mas hoje o cargo máximo dentro da Metalúrgica Buzin é meu. Sou eu. Quantas mulheres legal, tem né? lá hoje? Uma história. Por ser metalúrgica, na mão de obra direta, a gente só tem uma mulher, tá? Mas na parte dos escritórios nós temos mais. Nós temos a cozinheira, nós temos o pessoal da limpeza, RH, recepção, fiscal, é todo feminino. É interessante porque tu começou não na empresa da família, tu começou Não. em outra empresa, Exatamente. né? Teve a tua base, digamos, Uhum. né? Teu primeiro emprego foi em outra empresa, não foi nem mesmo tendo a empresa da família. E Então, as pessoas falam muito em empreendedorismo e pensam em novos negócios, né? Na realidade, eu fiz uma sucessão no negócio da família, mas eu consegui implementar muitas coisas novas dentro, com a minha visão, com o meu aprendizado, com o que eu aprendi na faculdade e no mercado de trabalho. Tá? Então, durante esses 20 anos que eu estou dentro da empresa, eu digo que muitas coisas de empreendedorismo eu consegui aplicar na empresa familiar. Tá? Até a forma de gestão é totalmente diferente da gestão do meu pai, né? E eu tenho uma pergunta, assim, como é que foi essa situação de que você disse que passou por todos os setores da empresa? Uhum. E como mulher, assim, como é que era a tua relação com os demais funcionários? Porque especialmente numa metalurgia, a gente está muito acostumado a ver homens, né? Como é que era essa situação? a cidade que é cheia, né, de metalurgias, assim, bastante, né? Sim. Sabe que eu digo que tudo é uma conquista, né? Eu acho que a gente conquista as pessoas e inspira as pessoas pelo teu exemplo, né? E eu sempre tive muito apoio do meu pai. Então, quando tu mostra para as pessoas que tu sabe do que tu está falando, que tu é competente e que tu cumpre com a tua palavra, sendo ela para o bem ou para o mal, as pessoas passam a te respeitar.
E foi dessa forma que eu conquistei a equipe, que eu conquistei os fornecedores, que eu conquistei os clientes. Eu te digo assim, em algumas oportunidades, sim, passei por situações tipo assim, quem que é essa pirralha ou essa menina que veio aqui, tu entende? Mas até eu ter a oportunidade de demonstrar que eu sabia o que eu estava falando, que eu conhecia do negócio e que eu trocava informações técnicas com engenheiros renomados e não me apertava, porque eu aprendi muito, né, com o meu pai, com a equipe, né? Então, eu também sempre tive a humildade de ter um diálogo aberto com todas as pessoas dentro da empresa. E isso faz com que as pessoas me respeitem, né? E eu digo que eu tenho uma forma de liderança bem democrática. Eu gosto de escutar sem agir, né? Eu penso, faço uma reflexão sobre aquilo que estão me falando e vejo o que é o melhor para a empresa, tá? E muitas vezes eu coloco essa decisão não de uma forma impositiva, mas sim de uma forma democrática. O que a maioria decidir é o que vai prevalecer, mesmo às vezes não sendo a minha vontade. Então, eu acho que é dessa forma que eu fui conquistando o meu espaço e o respeito de todos. Não houve preconceito por ser mulher? Eu acho que até hoje, assim, eu digo que algumas situações acabam acontecendo, tá? Como a gente sabe, o mundo industrial, muitos negócios acabam acontecendo fora da empresa, ou numa feira, ou num bar, tomando uma cerveja, né? Então, em alguns momentos, eu me sinto um pouco excluída por ser mulher, né? Mas na sala de reunião, hoje, com essa questão também dos compliances, hoje a gente sente muito menos dificuldade, né, de ter essa abertura de fazer negócio fora da empresa, né? Então, eu sinto que está muito mais tranquilo para mim hoje, né? Chegar num diretor de uma grande montadora e conversar, né, e trocar, fazer negócios com eles, né, do que era no passado, né? Tem diminuído o preconceito e aumentado mais o respeito, acho que até por um esforço da mulher, né? Eu digo que quando tu mostra que tu é competente, quebra o feminino e o masculino, tu entendeu? Eu acho que se tu tem a oportunidade de mostrar que tu é competente, tu quebra a barreira do preconceito. Né? A segurança, né, daquele conhecimento, daquela informação. Exatamente. Né? E é dessa forma que eu lido no meu dia a dia, né? Muitas vezes eu chego numa sala de reunião de um cliente novo, eu e o meu vendedor, por exemplo. Eu gosto muito do comercial, né? Faço muito visitas a empresas novas, até para conhecimento, né? Para trocar experiência. E, normalmente, o primeiro contato, o comprador da empresa se direciona para o meu vendedor. Homem com homem, né? Até eu poder me apresentar. Que daí eu quebro esse gelo, né? Eu comento. E daí o papo flui, né, de uma forma bem tranquila, né, na relação profissional, principalmente. Né? E a gente aprende, nós somos mulheres, né? A gente tem um jogo de cintura maravilhoso, né? E mulher, eu acho que ela é mais, consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo, né? Consegue processar várias informações, né? Exatamente. Não, e eu acho que a gente tem uma forma dinâmica de lidar com cada tipo de situação, né? Então, existem pessoas que vão ser mais duras, né? Que são mais objetivas. E tu vai conseguir, né? Se moldar aquele perfil de pessoa. Existem outras pessoas que são mais informais, vamos dizer, né? Então, eu acho que a gente tem esse poder de se adaptar muito melhor do que a do homem, né? É verdade. Já estamos encerrando o primeiro bloco, né? Foi bem rapidinho com a história da Cíntia, já ocupou bastante espaço. Então, daqui a pouquinho nós voltamos para falar um pouco mais sobre mulher e o mercado de trabalho. Não saia daí, fique com a gente. Até logo mais. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo. Mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o Fundo Criança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. Estamos de volta com o programa Entre Elas, falando sobre mulher no mercado de trabalho. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a política, porque é uma das áreas
que a mulher tem, se for fazer a relação entre homem e mulher, que mais tem diferença, né? A gente tem que talvez diminuir um pouco essa diferença entre homens e mulheres, porque segundo o IBGE, em dezembro de 2017, as mulheres ocupavam 10% dos assentos da Câmara dos Deputados e 16% no Senado. É um número, se a gente for ver, muito pequeno se a gente considerar que a população brasileira, as mulheres já são mais que os homens, né? Se for considerar esse dado, é relativamente pequeno esse número, né, vereadora Tati, podendo nos ajudar melhor um pouquinho. Eu acho que a gente já melhorou bastante, né, desde que a primeira mulher assumiu em 1934, né, foi a primeira deputada, Carlota Pereira de Queiroz. Então melhorou bastante, mas acho que ainda temos muito para conquistar, né? Eu acho que até teve uma legislação que ajudou, que foi criada em 95, para reservar um percentual de candidaturas para as mulheres. Acho que vai poder nos ajudar também nesse sentido, para dizer como funciona, né? Mas essa medida só se tornou realmente obrigatória em 2009. Então, hoje tem que ter 30% no máximo 70%. Isso, a nominar tem que ser mulher, né? E no máximo 70%, é isso? Isso aí. Então, as políticas públicas, elas vêm no sentido de auxiliar a mulher a se consolidar nesse cenário político, né? Hoje, infelizmente, a gente ainda vê que nós somos a minoria, né? E por que eu digo isso? Em torno de 10 a 15% destes assentos são mulheres e todo o restante são homens. Né? Então, a gente tem uma grande preocupação no sentido de que a maioria da população, 54% da população é feminina. Porém, na hora do voto, e é um grande questionamento que a gente faz, por que mulher não vota em mulher? Se nós somos a maioria da população e nós temos uma minoria nos representando, o que está faltando aí? E eu acho que o interesse da mulher pela política, porque eu acho que às vezes não tem esse número para cumprir de mulheres que querem se candidatar. Eu não sei, essa é a impressão que eu tenho, que as mulheres não querem participar da política ativamente nesse sentido de serem deputadas, de serem vereadoras. Na realidade, eu acredito que as mulheres passem por mais dificuldades e pela carga horária de trabalho delas e também dos afazeres domésticos, elas têm menos tempo para se dedicar à política, né? E também porque, tradicionalmente, a gente sabe que as mulheres conquistaram o direito ao voto há pouco tempo, né? Fazem 80 anos que a mulher, de fato, conquistou esse direito. Então, ainda é muito recente isso. E é com pesar que a gente vê que isso vem avançando, mas de forma muito lenta, né? A gente gostaria, sim, que tivéssemos mais representantes. E, às vezes, eu faço até um certo desafio, né? A gente garantiu, então, que 30% de uma nominata tem que ser constituído de mulheres. Mas até que ponto, de fato, os partidos políticos estão incentivando realmente essas mulheres, né? Não estão apenas colocando nomes para servirem de cota, né? Para fechar com a cota. Então, acho que é um desafio que a gente tem que pensar realmente aonde eu passo, converso com mulheres, sempre falo da importância de nós termos representação, porque, infelizmente, os homens têm decidido sobre muitos assuntos que seriam nossos, né? Pautas nossas, que muitas vezes eles desconhecem, e eles estão lá tomando as decisões. E nos deixa um pouco triste também. E vereadora Tati, e nesse item que a Cris comentou sobre a ausência de desejo, talvez, das mulheres de participarem, eu creio que não, Cris. Eu creio que há desejos, só que há filtros. Essa barreira que a Tati está falando, o partido é a primeira barreira. O partido realmente é a primeira barreira de participação da mulher. Naturalmente, a gente, e infelizmente, a cultura nos mostra que a mulher está sempre na batalha, no fazer, e os homens ficam na frente. Na tomada de decisões. Na tomada de decisão, na frente, ou seja, sempre nas representações maiores. É comum ver fotos. As fotos são o reflexo simbólico em gestão, tanto de governos, né, de administrações, como também de partidos. Via de regra, as fotos são quase todas compostas por homens, uma mulher que outra. Então, isso que tu falaste também, a mulher tem muitas tarefas, mas ela também enfrenta muita barreira para conseguir passar pelo primeiro passo, que é na seleção partidária. Depois tem o segundo problema, que é o financiamento dessa campanha. Como é que se eu consigo recurso para financiar não só a minha campanha em si, mas garantir que lá na minha casa, minha família continua
assistida. Que no meu círculo de responsabilidades, elas continuam sendo atendidas. Então, no fundo, há interesse, só que a mulher tem tanto trabalho a fazer, tanta, né, barreira a ultrapassar, que daí ela resiste. Exatamente. Acho que esse é um dos papéis que a gente precisa aprimorar. E nos deixa um pouco triste, por exemplo, uma recente política, né, do presidente Jair Bolsonaro, em que ele estava anistiando os partidos políticos que não tiveram a representação, né, de 30% das cotas femininas. Então, a partir do momento, você já tem uma lei para incentivar as mulheres a participarem. A lei foi descumprida. O que ele faz? Ele anistia. Então, na realidade, é nesse momento que a gente vê que, de certa forma, não existe um interesse real de que as mulheres estejam ativas participando. Teve uma moção até aprovada contra isso. Exatamente, aqui na Câmara, né, da Procuradoria-Geral das Mulheres, vereadoras aqui de Caxias do Sul, contra isso que está acontecendo, porque nós queremos o nosso espaço. E eu digo assim, com uma certa tristeza, gostaria que não precisasse existir uma cota para que as mulheres estivessem lá. Mas se é necessário este instrumento democrático para que elas estejam nos representando, a gente precisa respeitar isso que foi designado, né? Então, acho que sim, temos grandes desafios para atrair as mulheres e para que os partidos nos enxerguem de forma igualitária, nos dar as mesmas condições que eles dão para os homens, porque muitas vezes o candidato A recebe mais atenção, recebe mais recurso, e para os outros candidatos você dá uma parcela menor, porque não tem tanto potencial. E muitas vezes, como foi dito aqui, as mulheres são vistas apenas para preenchimento de cota, e isso é uma coisa que a gente precisa avançar muito ainda. Eu vejo que a mulher na política, a mulher é mais carregada de empatia, mais carregada de afeto. Então, eu acho que é na política o lugar dela também, né? Mas eu acho que essa questão do interesse pelas políticas públicas, ela é mais recente também no público feminino. Eu acho que talvez a partir de agora, como as mulheres estão mais na ativa no sentido de se interessar, né, de se informar sobre política, talvez surjam novas lideranças. Eu também concordo contigo que a mulher está muito pouco tempo, né, fazendo política pública de fato. Então, eu acredito que para o futuro a gente vai ter mais, sim, adesão, mais mulheres participando, né? E a própria presença, a vereadora Tati, ela abre uma porta aqui na nossa Câmara, porque é a única legislatura que tem 4 mulheres. E a vinda dela reforça um pouquinho isso. Os exemplos, né? Quando você observa também que mais mulheres conseguem, automaticamente outras se interessam. Você percebeu que muitas passaram a se interessar, a conversar sobre política, vereadora, depois que a senhora assumiu? Sim, sem dúvida, né? Muitas amigas minhas também curiosas me perguntam como é que é o dia a dia, como é que é ser uma mulher no meio de tantos homens, quais são as dificuldades. Então, acredito que sim, acredito que a gente vai colher os frutos, né? E eu acho que quando uma mulher vê outra mulher empoderada, fazendo com maestria aquilo que ela faz, porque eu noto que existe uma relação, os homens eles têm um apreço muito grande ao poder. Nós, mulheres, a gente tem um apreço maior ao cuidado com o outro. Então, essas relações, elas fazem com que seja fundamental a gente ter mais mulheres. Dificilmente você vai ver um número grande de mulheres envolvidas em esquemas de corrupção. Porque para a mulher não é tão importante o poder. Para a mulher é mais importante esse olhar coletivo, que talvez falte um pouco ao homem ainda, né? Então, acho que sim, acho que nós vamos avançar bastante e tenho muita fé de que de 23 vereadores para a próxima legislatura a gente não tenha 4, mas tenha mais mulheres, né? Eu brinco que tem o grupo do Política de Saias, onde, né, a gente está orientando, instruindo como funciona, né, vários ciclos de palestras para as mulheres se qualificarem e fazerem um bom trabalho, né? E a nossa meta é dobrar, então, para a próxima legislatura a gente está querendo colocar 8 mulheres aqui na Câmara de Vereadoras. De vereadores, e acho que é muito importante a população observar isso também, né? Quando for escolher o seu candidato, se dá conta do quanto é importante a participação feminina também, né? Isso, das mulheres votarem em mulheres, exatamente, os homens votarem em mulheres, né? E até, Cris, a gente pode até explicar, o próprio Entre Elas, ele é concebido, sua estrutura, para valorizar também a presença da mulher no legislativo e na sociedade, porque 4 mulheres são a representação
né, da potência feminina na nossa cidade. Só para lembrar, além da vereadora Tati, a gente também tem como vereadoras Gladys Frisso, a gente tem a Paula Iores e a Denise Pessoa. E articulando, unidas na Procuradoria Especial da Mulher, que é um grupo recente, a gente criou um órgão recente, e que a partir disso também a Cris, nossa equipe toda, pensou entre elas com a presença em cada programa de uma vereadora mulher. Que também está sempre, aquelas vereadoras sempre envolvidas com o trabalho da comunidade, então elas conseguem trazer também essa realidade da comunidade aqui para o programa, né? E a gente, se for considerar que a Câmara tem 126 anos, e nesse tempo, quantas vereadoras nós tivemos já? 127 anos. Vai fazer 127 agora a gente teve 13 vereadoras mulheres. Em 127. Quantos vereadores homens, né? 265, se eu não estou enganada. Então, se a gente for calcular, ainda no universo ainda, é menor ainda, né? O número de vereadores que a gente teve. Então, é uma conquista agora. E possivelmente essas 13 foi nos últimos 30 anos. 60, acho que foi década de 60 a primeira. A primeira. Esther Benvenuti. E não sei se nós só tivemos prefeita aqui na cidade. A gente teve prefeitas em exercício, duas. Marisa Fórmulo e Geni Petef. Foram as duas mulheres prefeitas em exercício. Mas não eleitas. Não eleitas. Como assim, né? Foram eleitas, mas para vice. Olha só, No né? caso da Marisa Fórmulo, foi eleita para vice-prefeita. E depois, então, com a desistência do Pepe Vargas, do prefeito, que decidiu concorrer novamente, então saiu, ela assumiu. E a vereadora Geni Petef, em 2012, ela era presidente aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul, e em função de uma licença do prefeito à época, o José Ivo Sartori, ela assumiu temporariamente também. Não eleita, mas eleitas cada uma como vereadora e outra como vice-prefeita. Chegaram nos representando lá no Executivo, mas agora talvez seja um grande desafio eleger mulheres prefeitas. E já que estamos falando de Caxias do Sul, eu quero falar só de um dado que foi divulgado pelo Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul, que ele divulgou o Boletim Anual de Mulheres e Mercado de Trabalho 2019, só que com base de dados em 2017, que mostrou que 45% dos postos de trabalho formais eram ocupados por mulheres. É 4% a mais que 10 anos atrás, em 2007. Então, está mostrando que está crescendo. E o que chama a atenção que os trabalhadores com educação superior completa, as mulheres são maior. Elas têm 61%. Entretanto, Cris... E no Brasil também, né? Então, entretanto, 30% menos. Mas eu acho que isso vai mudar. Pelos mesmos postos de trabalho. A gente tem que ter fé, né? E outro dado, então, interessante, dos novos empreendimentos no Brasil, já temos 51% que são geridos por mulheres. Já passamos os homens. Opa! Uhum. As mulheres as novas empresas... As mulheres são mais empreendedoras, né? Só que é mais por necessidade, né? Também. É isso que nós vamos falar no próximo bloco, porque a gente já está com o tempo estourando. Então, depois vamos falar mais sobre esse assunto, que é das mulheres empreendedoras. E você que está nos assistindo, por favor, não saia daí. Nós já voltamos, 1 minutinho. Até lá. Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade. Voltamos com o programa Entre Elas. Vamos direto para uma crônica da Clarice Lispector, que é uma escritora e jornalista naturalizada brasileira. Ela foi uma das escritoras, ela é super conhecidíssima, é uma das escritoras brasileiras mais importantes, né, do século XX. E a Vânia vai ler a crônica Não Soltar os Cavalos, do livro Para Não Esquecer. Isso, o livro também vai estar aparecendo depois aí na telinha. E não soltar os cavalos. Como em tudo, no escrever também tem uma espécie de receio de ir mais longe, longe demais. Que será isso? Por quê? Resenho-me como se retivesse as rédeas de um cavalo que poderia galopar e me levar Deus
sabe onde. Eu me guardo. Por quê e para quê? Para o que estou me poupando? Eu já tive clara consciência disso quando uma vez escrevi: é preciso não ter medo de criar. Por que o medo? Medo de conhecer os limites de minha capacidade? Ou medo de aprendiz de feiticeiro que não sabia como parar? Quem sabe, assim como uma mulher que se guarda intocada para dar-se um dia ao amor, talvez eu queria morrer toda inteira para que Deus me tenha toda. Nossas mulheres, será que têm medo de entrar na política? Medo de avançar no mercado de trabalho? Não. Quais são os medos que a gente tem hoje? Não. Não tem medo, então. A Cíntia também trouxe um livro para nós, né, Cíntia? Comemoração aos 20 anos do Conselho da Empresária da SIC, nós escrevemos junto com a Universidade de Caxias do Sul, a pesquisadora Vânia Herédia, com o Antoni Tessari, o livro Mulheres Empreendedoras, a construção de uma caminhada, para relatar histórias de empreendedoras de Caxias do Sul, trazer dados estatísticos, né, fazer uma pesquisa, né, de fato, sobre as mulheres empreendedoras aqui da região. Nós temos histórias belíssimas, né, de mulheres que superaram todos os desafios e que servem de inspiração para todas nós, né, que estamos no mercado de trabalho, né, e muitas vezes a gente até pensa em desistir, né, e a gente percebe que lá no passado elas sofreram muito mais e conseguiram, né, então, prosperar, venceram, né, tocaram suas famílias. Nós temos a história na indústria, né, de Bandeira, né, que foi quem começou a metalúrgica Eberle, e eu comento muito que Caxias é o que é, né, no ramo metal mecânico por causa da metalúrgica Eberle, né, e muitas outras histórias. Então, é um livro que eu quero deixar aqui de presente para vocês. Você agradece muito. E quem tiver interesse de lê-lo aí, a gente pode providenciar. A gente até está pensando em fazer uma segunda edição, porque eu acho que é uma continuidade de uma história lindíssima, né? Gente, vale a pena recordar, de Bandeira, por muito tempo ficou configurado o Eberle, o marido, mas foi ela, enquanto a matriarca, que deu vazão para essa indústria que hoje é referência de Caxias do Sul. E a Eberle, na realidade, prosperou depois com o filho, né? Mas o início de todo o processo, a construção dos produtos, foi ela quem deu início, né? Vamos falar um pouquinho também das mulheres empreendendo, né? Porque, claro, em tempos de crise que nós vivemos, a gente vê que as pessoas optam por empreender, né? Até para, talvez, complementar a renda. Só que as mulheres, elas empreendem também por necessidade. Porque as mulheres têm a conhecida jornada dupla, né? Que elas têm a trabalho, mas também elas têm preocupação com a família, com a casa. Já tem estudos que comprovam que a mulher tem um período de carga horária 3 horas maior que o homem, por causa desses cuidados com a casa, com a família, com os entes, né? Então, a mulher acaba optando por empreender também por necessidade, né? Porque ela não tem aquele horário tão rígido, ela consegue conciliar. É assim, né, Cíntia, tu que também acompanha as mulheres empresárias lá? Eu acho que tem vários motivos da mulher empreender. Sim, por necessidade de horário, mas também por necessidade financeira. Muitas mulheres empreendem por uma necessidade financeira. Perdi meu emprego, não estou conseguindo me recolocar, mas eu sei fazer coxinha, eu sei fazer docinho, eu sei fazer torta. E começa um negócio, né, artesanalmente, mas com aquela dedicação, aquela garra, aquela força, aquele negócio prospera. E o que a gente percebe no mundo empresarial é que os negócios geridos por mulheres, eles perduram por mais tempo. Né? Existem estatísticas que de cada 10 negócios, né, muitos fecham nos primeiros 5 anos, né? Mas a gente percebe também que os negócios geridos por mulheres, eles permanecem por mais tempo. Então, a gente percebe que elas são muito mais focadas, muito mais dedicadas, muito mais comprometidas. Sinal de persistência também. Exatamente. Por acreditar naquele sonho. Né? Então, eu vejo que a mulher empreende, claro, né? Existe o sonho muitas vezes, né? Mas pela necessidade, sim, da liberdade de horário e também pela necessidade financeira. A mulher hoje, ela é mais independente, né?
Uma vez a mulher dependia muito mais do marido. Hoje não, hoje ela se sustenta, ela se banca, ela, né? Então... Eu vejo que a família, né, a nova base familiar, ela precisa tanto da questão financeira masculina quanto da feminina, né? Hoje é muito difícil uma família, né, ter uma qualidade de vida boa tendo só o salário de um dos membros, né, do casal, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que já está natural, né? Eu acho que a gente não tem mais essa resistência da mulher ir procurar um emprego ou da mulher empreender, né? Pelo menos é isso que eu sinto no mercado. Tem uma coisa interessante também, que são dados recentes do IBGE, que mostram que a carga horária semanal, comparando homens e mulheres dentro de casa, ou seja, nos afazeres domésticos, os homens têm uma carga horária semanal de 10,8 horas semanais. As mulheres são 21 horas. Então, quando a gente analisa isso, a gente pensa, a mulher trabalha fora, cuida dos filhos, cuida da casa, tem todo esse comprometimento e principalmente quando alguém adoece na família, sogro, sogra, um avô, alguém, é a mulher que cuida. Então, assim, as mulheres, elas têm essa carga, essa jornada de trabalho muito maior, o que por vezes acaba dificultando de fato a entrada delas na política, como a gente falou anteriormente, e eu conheço mulheres que têm dificuldade até para ter tempo para si, que dizem assim, eu queria tanto fazer um pilates, uma academia, tirar 2 horas, mas com as crianças, a minha sogra tá doente, meu marido, né, acaba, tudo concentra na mulher. Mas o homem nunca deixa o futebol da semana. Exatamente, né? É complicado. E na realidade, os homens, eles não têm consciência de que as tarefas domésticas devem ser compartilhadas. Então, eles dizem assim, eu ajudo a minha mulher em casa, eu ajudo. É com a louça. Né? Mas você não tem que ajudar. Isso é algo que tem que ser compartilhado, não é um porquê da mulher. Né? Porque alguns homens no passado, e aqui eu puxo a orelha do meu pai, que ele já fez isso, nunca mais fez. Ele deu uma panela de aniversário para mim, uma panela de ferro para fazer a polenta. Gente, ele deu aquela panela e disse, pronto, é hoje, né? É hoje que minha mãe vai causar um traumatismo craniano nele, com razão. Ô, Tati, mas a gente brinca, ironizando, e, né, com seu pai e tal, a gente brinca um pouquinho, mas claro que teve um avanço, assim, em função da necessidade. O homem não fazia nada, né? Claro. Dentro de casa. Claro. Mas ainda a gente sente um pouquinho, né, digamos, dessa história. Tem que mudar culturalmente, não é uma coisa que acontece. Eu vejo que a grande rápida. mudança dos homens é com relação aos filhos. Antes eles não faziam nada, hoje eles já estão ajudando, né, de uma forma mais proativa, né? É interessante, isso da panela é interessante, porque às vezes os homens dão um presente para a mulher, dão uma panela. Isso não é presente para a mulher, é um presente para os dois, né? Exato. Para casa. Para casa, né? A mulher... Eu acho, se o meu noivo fizesse isso comigo, eu acharia ofensivo, inclusive. Porque na realidade, é como foi dito, né? Por que tem que ser dever da mulher? E eu brigo muitas vezes porque... Tem homens que não sabem cozinhar um ovo, não fritam um ovo, assim. Então, poxa, você além de trabalhar fora, você estuda fora, você tem os seus negócios e tal, você ainda tem que se preocupar com a alimentação da família, de todos, porque o seu companheiro não ajuda nesse sentido. Então, mas eu comento muito que nós mulheres temos que criar os nossos filhos homens diferentes. Eu tenho uma menina e um menino. Um dia ela lava a louça e o outro dia ele lava a louça. Igualmente. Aí eu acho que esse é o nosso dever agora, é mostrar para os nossos filhos homens que eles têm que contribuir e não ajudar. Contribuir. E é que a questão dessa contribuição, ela seja equânime, ela seja parceira. Exatamente. Porque às vezes a sensação é de que ele faz um pouquinho mais, né, faz uma tarefa ou outra, e o macro fica sob a supervisão, o acompanhamento da mulher. O grande avanço talvez seja isso, assim, de perceber que essa contribuição tem que ser parelha. Não mais para um e menos para outro em casa. Vamos juntos. Exatamente. Sejamos parceiros juntos. Tarefas, né? Claro que eventualmente tu não vai conseguir dar conta de algumas, aí o outro faz. Mas se não, esse o passo que a gente tem que dar. Não simplesmente fez uma tarefinha e tá pronto minha contribuição. E a gente percebe, por exemplo, em famílias como a minha, que quando existe essa equidade, a mulher tem uma agenda... Hoje eu sou voluntária, eu estou presidente do Conselho da Empresária, eu consigo sair com as minhas amigas, eu consigo fazer minha unha, né? Então a agenda da mulher também fica mais tranquila para ela fazer outras atividades, né? Que é o ideal, né? Seu bem-estar, né? Claro. É o ideal. E você acha
que existem ocupações que são tipicamente femininas, por exemplo, a mulher é enfermeira e o homem é o médico, né? Existe, Acho que está quebrando a barreira do outro lado, né? Também. Mas existe, a gente, né? A mulher era empregada doméstica. Tu não vê empregado doméstico. Eu acho que falta isso, né? É que daí é o Isso é cultural. Isso ainda é cultural. Ainda é cultural. Quando até o homem é caminhoneiro. Por que não pode ter mulher caminhoneira? A Cíntia comentou, a gente lembrou, né? A mulher às vezes sabe fazer um docinho, então ela consegue recuperar a casa com aquele seu fazer. De imediato eu pensei, a mulher pode virar, ela vira construtora, tem vários casos, vira pedreira, não sei qual que é o nome adequado, enfim, mestre de obras, a mulher pode, enfim, criar essas alternativas. É aí o que vai pesar é a sua aptidão, seu gosto por aquilo. Até tem um fato curioso que a minha irmã é taxista e ela já é taxista há mais de 10 anos. E quando ela começou, que ela pegou o táxi do meu pai, não tinha mulheres atuando como taxistas. E foi uma coisa assim que no início ela disse que notava que os clientes ficavam assim, mas você dirige há quanto tempo? Ficavam questionando se ela tinha capacidade para estar no posto que ela estava. Você jamais entraria num táxi, olharia pro homem que está ali dirigindo e diria, há quanto tempo você dirige? Mas opa, porque ela é mulher, alguém questionou há quanto tempo, qual era Então são coisas que, bem ou mal, existem alguns preconceitos. Eu brinco que cozinha é outra situação, né? A mulher é cozinheira, o homem é chefe. Isso. Então, bem ou mal, a gente ainda tem muito para avançar e eu fico surpresa porque quando eu era criança, meu pai era caminhoneiro e ele me levava nas mecânicas, né? E entrar na mecânica é uma coisa horrível, né? Para mulheres, imagina para criança, né? E um dia, olhando aqueles posters todos, né, na mecânica, eu fiquei brava e disse, pai, eu não quero mais que tu venha aqui. Eu era pequena, né? Eu quero que tu ache uma mulher mecânica, nós vamos numa mulher mecânica que eu tenho certeza que não vai ter esse tipo de pôster aqui, né? E ele dava risada, né? E até hoje eu nunca conheci uma mulher mecânica, mas acredito que a gente tem hoje em dia, né? Já tinha essa consciência lá atrás, né? Olha que interessante. Bom, a gente tem que encerrar o programa, infelizmente, porque é um programa, um tema muito legal, né? E que tem muito ainda a ser conquistado, mas eu acho que estamos no caminho e seguimos na luta, né? Nós, como representantes femininas, cuidando dos filhos, cuidando do nosso trabalho, nós vamos construir uma sociedade melhor, né? Mais igualitária. Eu agradeço muito a presença da Cíntia. Obrigada por aceitar nosso convite. Vereadora Tati, Vânia, vamos apresentar comigo. Você que está nos assistindo pode entrar em contato com a gente através do e-mail aqui do RP, rp@camaracaxias.rs.gov.br, sugestões de tema para as próximas edições, né? Ou alguma coisa que gostaria de contribuir, nós estamos abertos. E também você pode acompanhar as outras edições, se você perdeu, no link da TV Câmara Caxias no YouTube. Fique com a gente para as próximas edições. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Um abraço.